Pessoal, boa tarde. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre um aspecto que engloba a interação entre pilotos e proprietários de aeronave no que tange à segurança de voo. Eu vou começar contando para vocês uma história que aconteceu em 2015. Um Cessna Citation decolou de Congonhas para Brasília, transportando 2 passageiros VIP para uma reunião que haveria em Brasília. Esse avião passou o dia em Brasília. No final da tarde, quando ia haver o transporte desses passageiros de volta de Brasília para Congonhas, o avião apresentou uma falha num sistema chamado Pitch Trim, que é o sistema que faz a compensação em afagem do avião. O gravador de voz da cabine registra os 2 pilotos conversando sobre a falha desse sistema. É um sistema primordial para a segurança do voo. O avião não pode decolar com esse sistema inoperante. O gravador mostra os 2 pilotos conversando, assim, continua em pane, faz um reset do circuit breaker, feito o reset, continua em pane, então vamos ter que voar com esse sistema desabilitado, pode mandar os passageiros embarcarem. Os passageiros embarcaram, nunca souberam do que estava acontecendo com esse avião, a decolagem foi feita, o avião iniciou a subida para o nível 370, enquanto estavam fazendo a subida com esse sistema desabilitado, esse sistema é primário e importante para o funcionamento do piloto automático. Então, com esse sistema desabilitado, o piloto automático não funciona. Quando o avião estava cruzando aí por volta do nível 350, os pilotos conversaram um com o outro assim, vamos ver se está funcionando? E religaram o sistema de Pitch Trim. Ao religar o sistema que estava falhado entrou compensando o avião a picar e foi até o batente a picar. Então, o avião que estava numa atitude de subida, uma trajetória descendente, começou a mudar por uma trajetória descendente, entrou numa trajetória quase na vertical. Os radares de controle de tráfego aéreo registraram esse avião com uma razão de descida de mais de 40 mil pés por minuto em descida, até a colisão desse avião com o terreno, provocando fatalidade aos 2 pilotos e aos 2 empresários que estavam a bordo. Essa decolagem aconteceu sem que os empresários, que eram proprietários do avião, tivessem conhecimento do que estava acontecendo. Houve uma decisão dos tripulantes de decolar, apesar de um sistema primário, importante, essencial, dizer que não poderia ser feita a decolagem daquela forma, mas a decolagem foi feita. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa interação que é muito falada nos bastidores da aviação executiva, da interação entre o piloto e o proprietário da aeronave, entre o piloto e o seu patrão, das percepções de pressões para cumprir a missão, para não desagradar o proprietário, para não desagradar o patrão. Esse assunto é tratado nos bastidores, mas não é tratado formalmente. E aqui a gente vai trazer para o público, para a gente conversar um pouquinho sobre isso aí. A ideia não é fazer julgamento das ações passadas, nós vamos tratar de fatos com o objetivo de gerar reflexão. Então, não há nenhuma intenção de julgamento, mas sim de apontar fatos para que cada um tire as suas conclusões. Quando a gente olha os fatores contribuintes para acidentes na aviação brasileira, o que a gente tem acontecendo como fatores contribuintes mais frequentes? Lá em cima, disparado, julgamento de pilotagem, depois outros fatores relacionados com comportamento humano, planejamento do voo, processo decisório e atitude. Então, uma coisa que é muito clara para a gente é que muitos dos eventos catastróficos que acontecem dentro da aviação não estão relacionados com o equipamento em si, não estão relacionados com falhas mecânicas, com falhas de sistema, mas estão relacionados com a forma como nós tomamos decisões dentro da cabine. Isso vem complementar o que o Mafio falou para a gente agora há pouco. A maioria dos eventos está relacionado com a forma como a gente toma a decisão. Quando eu falo em tomar decisão na cabine, eu vou dividir em 2 fases. Uma coisa é o julgamento. Julgamento a gente deve entender como processo interno que leva a gente a um produto final, que é a decisão. Tá? Então, são 2 fases. O julgamento é o processo e o produto final desse processo é a decisão. E existem vários fatores externos e internos
que afetam o nosso processo que leva a gente a tomar uma decisão. Nós vamos falar hoje de apenas um deles, que está relacionado com o assunto que a gente se propôs a trazer para vocês, que são a percepção de pressões externas ou de percepções induzidas, percepções autoimpostas para a realização de uma determinada atividade. Então vamos começar com esse nicho, que é a parte das pressões externas. Nessa interface entre piloto e proprietário e patrão, a gente pode ter o proprietário e o patrão interferindo ou interfaceando com o piloto em diversos níveis. A gente pode ter aquele que explicitamente ele influencia ou ele pressiona para que o voo aconteça, o que é uma coisa totalmente que a gente não deve aceitar. Por quê? Porque o proprietário ele não tem todas as informações para tomar decisão. O responsável pela segurança do voo é o piloto. O piloto tem as informações para tomar decisão. Então, assim como acontece na vida de negócios, quando a gente tem informações incompletas ou informações incorretas, tem grande chance de a gente tomar decisões inadequadas também. Então, a partir do momento, essa pessoa não tem as informações necessárias para tomar decisão. Então, um outro nível que a gente consideraria adequado para tomar decisão é o nível do proprietário ou patrão que decide não interferir na operação. Parece que é uma solução adequada, Você ter o proprietário, o patrão que não interfere na operação. Mas na vida prática isso não muda muito, e é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. Nenhuma desses dois níveis de interface do proprietário com o piloto ajuda na segurança de voo, e a gente vai mostrar para vocês por quê. Existe um terceiro nível que traz muito mais vantagens e é onde a gente vai chegar daqui a pouquinho. Quando um operador, quando um proprietário contrata um piloto, ele contrata esse piloto para voar a sua aeronave, mas não apenas para pilotar a sua aeronave. Ele contrata para que essa aeronave seja pilotada com segurança. Esse é um aspecto que a gente não pode esquecer nunca. O piloto não é um motorista da aeronave. O piloto está ali para garantir a segurança das pessoas que ele está transportando. Ao mesmo tempo, a gente tem um piloto que tem uma dependência econômica daquele proprietário. A vida dele, o salário dele depende daquela pessoa para que ele está trabalhando. E, eventualmente, ele acaba se sentindo na obrigação de atender a todos os desejos do proprietário da aeronave. Então, essa dependência econômica pode acabar induzindo a pessoa a ter uma tendência de aceitar todas as missões que lhe são colocadas, mesmo que isso represente algum nível de risco. Então, nessa relação de piloto-proprietário, a gente tem situações onde o piloto, por causa dessa relação econômica, por causa dessa percepção de poder, de estar subordinado, dependendo economicamente do patrão, ele entende, ele aceita por conta própria extrapolar algumas margens de segurança para não provocar nenhum contratempo, nenhum inconveniente para o patrão. E a gente pode ter, por outro lado, um patrão proprietário que entende que ele é dono do avião, aquele piloto é o seu funcionário e o piloto tem que fazer tudo que ele quer que seja feito. Logicamente que isso traz uma série de consequências indesejáveis. Quando a gente tem um piloto operando para um determinado proprietário, para um determinado patrão, a gente pode ter um espectro de comportamentos nesse sentido de atender às demandas desse proprietário. E esse espectro de comportamentos pode variar desde o piloto que procura ao máximo atender às demandas desse proprietário e, consequentemente, assume mais riscos, muitas vezes sem que o proprietário tenha conhecimento desses riscos. Veja o caso do avião, do acidente que nós comentamos logo agora no início, onde os proprietários não tinham conhecimento que havia um equipamento falhado que impediria a continuação do voo, até o outro lado do espectro, onde a gente tem um piloto que entende os benefícios de trabalhar dentro de uma estrutura, dentro de um ambiente que é protegido pelos regulamentos, pelas normas, pelas limitações da aeronave que ele está operando.
Então, quando a gente encontra um piloto que está sempre dizendo sim, pode ser que ele sempre operou num ambiente onde não houve nenhum problema, mas pode ser também que ele está deixando de avisar ao seu proprietário dos riscos que ele está assumindo sem que o proprietário saiba sobre isso. O nível mínimo que a gente deve trabalhar dentro do ambiente da aviação é aquele nível limitado pelos regulamentos de operação, pelas limitações do avião e pelos regulamentos de tráfego aéreo. Abaixo desse nível mínimo, se eu estou intencionalmente me desviando das normas e regulamentos e limitações da operação, eu entro no campo que a gente chama de violações de procedimentos, que são os desvios intencionais. E é muito importante a gente tratar sobre isso, porque acontece com frequência isso no ambiente da aviação. Como é que a gente avalia esse desvio intencional de procedimentos? Se a gente se perguntar, por exemplo, um parente nosso que esteja sendo submetido a uma cirurgia no hospital e o médico cirurgião fala para a gente, olha, hoje eu decidi que eu não vou higienizar as mãos, não vou usar as luvas, porque hoje eu não estou com vontade. Qual é a nossa percepção desse médico, em termos de profissionalismo? Ele tem autoridade para se desviar dos protocolos da medicina? Ele não tem autoridade para fazer isso em situações normais. E por que a gente vê no ambiente da aviação pilotos que escolhem se desviar dos protocolos da aviação, que optam por extrapolar os limites da aeronave, por voar abaixo dos limites dos regulamentos? Então, voltando ao aspecto da interação do patrão com o proprietário, do patrão com o piloto, e a gente falando que pressionar o voo é inadequado, né? Não interferir no voo, ter uma postura neutra também não é adequado. E eu vou mostrar agora por quê. Por que ter uma postura neutra em relação ao seu piloto é inadequado? Veja alguns exemplos para justificar essa afirmativa. 2001, um helicóptero Agusta 109 decolou de São Paulo para Marizias, à noite, sob condições de chuva, para fazer um procedimento instrumento no destino, no local que não existia procedimento por instrumentos. Era um procedimento improvisado pela tripulação. Esse helicóptero teve uma perda de controle e colidiu durante a aproximação, colidiu com a superfície do mar, provocando a morte de 2 ocupantes, um piloto, o comandante, e uma das passageiras. Uma violação, porque não havia preceito, não era previsto esse helicóptero fazer um procedimento por instrumento num local que não existia procedimento por instrumento. Outro caso, um Beech King Air saiu de São Paulo para um condomínio na área de Porto Seguro, Terra Vista, chegando lá para fazer uma aproximação noturna, sob chuva, num aeródromo que só operava visual. Os tripulantes usaram pontos que eles improvisaram no GPS do avião para balizar uma aproximação, acabaram perdendo o controle na perna base para a aproximação e colidiram com o terreno, provocando a morte dos 14 ocupantes, sendo 11 da mesma família. Outro caso de violação. Não é previsto você fazer um procedimento instrumento num local que não tem procedimento instrumento. Outro caso, um Beech King Air decolou de Belo Horizonte para Juiz de Fora, transportando uma equipe de executivos para participar de um evento que haveria em Juiz de Fora. Na chegada no destino, o aeródromo estava com nevoeiro, com teto zero, a tripulação começou o procedimento IFR, deliberadamente, intencionalmente, desceram abaixo do nível mínimo para o voo IFR, até colidir com o terreno, provocando 8 fatalidades. Outro desvio intencional de procedimentos. Penúltimo, um que a gente já acabou de ver, o Citation que decolou de Brasília e teve, por causa de uma falha de pitstream e uma decolagem com um sistema que era no-go, e a tripulação mesmo assim decidiu decolar, uma falha levando a uma perda de controle, provocando 4 vítimas fatais. Outra violação de procedimentos, deliberada, intencional.
2018, um helicóptero decola com direção a Campos do Jordão e, durante um procedimento por instrumentos, tem uma desorientação espacial e acaba perdendo o controle, colidindo com o terreno, provocando 6 vítimas fatais. Fazendo um procedimento por instrumentos num local que não existe procedimento por instrumentos. Um procedimento criado pelos próprios tripulantes. Outra violação de procedimentos. Vocês estão notando que existe um padrão que a gente está querendo mostrar para vocês? Mesmo que a gente não tenha, em nenhum desses casos, os relatórios registraram qualquer influência explícita dos patrões ou proprietários ou dos clientes para que o voo fosse executado até o final. Mas existe uma tendência do piloto de cumprir a missão, de não querer causar algum inconveniente para as pessoas que ele está transportando, de não querer não cumprir aquilo que estava previsto. Então, não adianta nós termos, nessa relação proprietário-piloto, uma postura neutra, porque, na verdade, a gente tem um grupo de tripulantes que normalmente tem a tendência de querer agradar, de querer cumprir a missão que lhe foi dada e, eventualmente, extrapola limites na tentativa de cumprir essa missão. E a gente tem esse tipo de consequência. Violações operacionais deliberadas, no sentido de não provocar inconveniente para as pessoas que estão sendo transportadas, mas que acabam gerando esse tipo de consequência. Violações intencionais. E aqui a gente vai levar para um outro lado, né? Se nesses casos que a gente comentou, a gente não viu pressões explícitas, o que pode estar acontecendo? A gente pode estar tendo o caso das pressões autoinduzidas, é isso que nós falamos. Quando a gente olha os relatórios de acidentes da aviação brasileira, os acidentes estão acontecendo abaixo dos níveis delimitados pelos regulamentos, pelas normas, pelas limitações da aeronave. A gente não tem acidente a não ser por falhas mecânicas, mas a maioria dos acidentes são decisões onde o tripulante escolhe extrapolar os limites de regulamento ou os limites da aeronave. Por que acontece isso? Por vários fatores. Uma sensação de vulnerabilidade, uma sensação de que só acontece com os outros, uma percepção de que já fiz isso antes e que não vai acontecer comigo. Então, vários fatores levam as pessoas deliberadamente a se desviarem dos padrões, se desviarem dos limites, do ambiente que nos dá proteção, porque entendem muitas vezes que com eles não vai acontecer e acabam colocando os seus ocupantes das suas aeronaves em condições de alto risco. Então, não adianta a gente trabalhar nesses dois níveis. O que a gente recomenda é que exista, no nível do proprietário, no nível do patrão, uma postura explícita de que o ambiente operacional é limitado pelas limitações de regulamentos, pelas limitações da aeronave, pelas regras de tráfego aéreo. Isso tem que ficar claro para todos os tripulantes, em todo voo. Porque isso vai garantir, o piloto não pode entender que o fato de não cumprir o voo, o fato de voar para uma alternativa, o fato de fazer uma arremetida, pode provocar alguma sanção para ele. Tem que ficar claro para ele que, enquanto ele estiver cumprindo os procedimentos, enquanto ele estiver garantindo a segurança do seu patrão, do seu proprietário, isso aí vai ser bem visto pelos donos do avião. Então, tem que haver uma valorização da segurança o tempo inteiro. O proprietário tem que estar a todo instante repetindo isso aí, posicionando-se claramente em favor da segurança de voo. Então, esse reforço deve ser constante, deve acontecer o tempo inteiro, para que não haja nenhum receio de fazer as coisas da forma certa, da forma que tem que ser feita. Então, para os proprietários, a gente recomenda, né, que eles pensem que uma parcela significativa das ações que possam afetar a sua segurança, da sua família, dos seus sócios, está assim nas suas mãos, pela postura que eles têm em relação aos pilotos, de forma que eles explicitamente enfatizem os aspectos de segurança na operação e que eles estejam prontos a tolerar atrasos, a tolerar desvios, a tolerar cancelamentos em favor da segurança operacional. No outro lado, no lado do piloto, essas decisões operacionais do piloto geralmente
são balizadas por alguns fatores, e aqui de forma bem simplista a gente vai colocar que a gente depende dos nossos referenciais normativos e a gente depende de uma avaliação do risco da atividade que a gente está cumprindo. Muitas vezes a gente vê tripulantes que vão gradativamente reduzindo os seus padrões de operação, gradativamente vão aceitando riscos maiores e, consequentemente, começam a perder a noção do risco. Então, essa noção de risco distorcida, ela tem que ser alimentada através da disciplina, através da observação dos referenciais normativos. Não tem ambiente mais regulado do que a aviação. Nós temos uma série de regulamentos e normas e instruções que regulam o nosso tipo de operação. E a gente tem que seguir isso aí. É o que a gente falou aqui do caso do médico, do cirurgião. Nós não temos autoridade para nos desviar dos padrões operacionais. Não cabe a nós nos desviar dos padrões operacionais. Se a regra diz que ao chegar na MDA, sem estar em contato visual com o aeródromo, eu sou obrigado a remeter, eu sou obrigado a remeter. Não é discricionário, não é opcional, não é facultativo. Eu sou obrigado a remeter. Mas a gente vê muita resistência com relação a isso, tá? E essa resistência, ou esses desvios que a gente vê em alguns nichos de aviação, só pode ser combatido através da disciplina. A disciplina, ela é você fazer aquilo que você sabe que deve ser feito, mesmo quando você não tem vontade de fazer. E a disciplina também é a força de vontade para fazer o que você sabe que deve ser feito, né, resistindo às tentações e pressões que vão acontecer todo o tempo da nossa operação. Todo o tempo vão ter tentações para fazer de forma mais rápida, de fazer de forma mais econômica e pressões para atender objetivos de outras pessoas. Então, a disciplina é isso. E ela tem que ser o nosso referencial para a operação. A disciplina é uma escolha que a gente faz. Assim como o Máfia falou para a gente agora há pouco, a nossa vida é resultado das nossas escolhas. Quando eu faço uma escolha pela disciplina, eu vou colher os resultados dessa escolha, para o bem e para o mal. Quando eu escolho não voar com disciplina, também vou colher os frutos para o bem e para o mal. O outro aspecto que a gente tem para falar é o aspecto da avaliação de risco. A avaliação de risco é importante que a gente, como o Máfia falou, que a gente traga à nossa consciência uma avaliação do que está acontecendo. Gerenciamento de risco é uma coisa que todos nós temos que fazer na operação aérea. Eu trabalhei numa empresa que trabalhava muito fortemente com gerenciamento de risco, né? O gerenciamento de risco, ele basicamente envolve a gente identificar um perigo e fazer uma avaliação da probabilidade desse perigo acontecer e da severidade desse perigo acontecer. E isso aí é que vai ditar o risco para a gente. Talvez seja difícil a gente levar esse tipo de postura para um ambiente da aviação geral. Então, eu estou trazendo para vocês agora, de uma forma muito mais simplificada e não academicamente correta, uma proposta de gerenciamento de risco para pilotos da aviação geral. Então, essa proposta de gerenciamento de risco eu coloquei num livro que eu escrevi, chamado Gerenciamento de Risco para Leigos, tá? Que é um livro que só tem uma página, e nessa página só tem uma frase escrita. E essa frase escrita de gerenciamento de risco, ela traz para a gente a seguinte pergunta: se eu fizer isso e der errado, qual a consequência dessa minha ação? É a forma mais simplista da gente trazer à consciência do piloto uma avaliação do risco que ele está envolvido naquele tipo de atividade. Todos devem lembrar daquele Piper Cheyenne que decolou de Canela no ano passado com uma família, 10 pessoas no mesmo avião, num aeródromo que só operava em condições VFR, em condições meteorológicas adversas. Se eu decolar com esse avião nessas condições e der errado, se eu tiver uma falha de motor, um trem de pouso que não recolhe, uma desorientação espacial, um indicador de atitude que precessione, o que eu vou fazer aqui? Quais são as consequências? É só essa pergunta. E se der errado? E deu errado. 10 pessoas morreram nesse acidente. 10 pessoas da mesma família. Um outro caso,
em janeiro desse ano, um helicóptero decolou daqui de São Paulo, com destino à Americana, numa noite que estava uma tempestade enorme, uma tempestade terrível na cidade de São Paulo, para fazer um voo visual dentro de corredores visuais, transportando 3 passageiros. O que pode dar errado num helicóptero voando em corredor visual, em condições visuais de baixa tempestade à noite? Uma falha hidráulica, uma desorientação espacial, uma falha de motor num helicóptero monomotor? O que pode dar errado? E se der errado, será que essa pergunta foi feita? O que nós tivemos? Não se sabe, o processo está em investigação, mas nós tivemos um acidente que provocou a morte de 2 dos passageiros, ainda em processo de investigação. Então, nós queremos chamar a atenção a vocês aqui sobre decisões que trazem consequências irreversíveis, que a gente pense nisso. Nós estamos tomando decisões o tempo inteiro, mas nós precisamos pensar nas consequências dessas decisões. A gente quer chamar a atenção que a gente esteja alerta para decisões que, se der errado, vão trazer consequências irreversíveis. Depende da gente, o tempo inteiro depende da gente. Um conceito para terminar, 3 minutos para a gente terminar. Um conceito chamado maturidade operacional. O que esse conceito traz? A gente está falando maturidade não em termos de idade, não em termos de horas de voo, de qualificação, mas maturidade operacional. Nós queremos trazer para vocês esse conceito no sentido dos referenciais que eu utilizo para a minha tomada de decisão. Nós temos pessoas que têm um elevado grau de maturidade, que têm uma elevada autoconfiança, elevada autoestima e que sabem que elas têm controle sobre as suas decisões, têm controle sobre o seu destino. Não é destino, tem controle sobre as suas escolhas. E nós temos no lado oposto do espectro pessoas que normalmente têm uma autoestima mais rebaixada e que estão muitas vezes dependentes do que os outros vão pensar para tomar as suas decisões. Nós temos hoje uma sociedade que depende tanto do que os outros pensam. Só para a gente dar um caso extremo, que nós tivemos há 2 anos atrás, um youtuber nos Estados Unidos que comprou um avião, simulou um acidente nesse avião, se jogou do avião de paraquedas, simulando que tinha tido uma falha de motor, para ganhar like no YouTube. Olha o nível de dependência que essa pessoa tem de validação externa. Nós que somos pilotos operando para outras pessoas, a gente não pode ter essa dependência do que os outros estão pensando. Nós temos que fazer aquilo que nós achamos que é certo. Quando a gente toma uma decisão em cima dos nossos próprios referenciais, a gente tem capacidade de defender essa decisão até o último instante. Quando a gente toma decisão em cima do que a gente acha que os outros estão pensando, nós estamos muito vulneráveis e incapazes de defender a nossa tomada de decisão. Como o Mafio falou, na vida não existe castigo, né? Não existe recompensa, existem escolhas que a gente faz. Essas escolhas têm consequências. E eu prefiro arcar com as consequências em cima das coisas que eu acredito, do que consequências em cima do que eu acho que os outros vão pensar. Então fica essa mensagem para nós quando estivermos submetidos a pressões que eventualmente podem nos levar a dizer sim para agradar os outros, ao contrário da gente seguir aquilo que a gente acha que é correto de ser feito. Minhas próprias decisões na cabine têm maior chance de causar danos do que qualquer outro evento aleatório. Lembrem disso. Isso é estatística. Lembrem disso, tá? Usem os seus próprios referenciais para tomar suas decisões. São escolhas que a gente faz e a gente vai arcar com as decisões que a gente acredita e não com decisões em cima do que a gente acha que os outros estão pensando, tá bom? Saber dizer não de forma clara, respeitosa e fundamentada é uma habilidade crucial que todo piloto precisa desenvolver. Tudo pode ser dito se for dito da maneira correta. E a gente, eventualmente, em alguns momentos do nosso ambiente operacional, a gente tem que ter a capacidade de dizer não. A gente só vai ser comandante
quando a gente aprender a dizer não. Aí sim a gente está no comando da nossa operação, no comando da nossa aeronave. Muito obrigado.